Olá pessoal, meu nome é Patrícia e nesse vídeo eu vou mostrar os princípios que regem a ferramenta de busca por imagem do Google. Para aqueles que não conhecem, o Google permite que você procure por uma imagem de uma forma bem simples. Basta arrastar a imagem para o campo de pesquisa que o Google encontrará imagens semelhantes. Pode ser uma pessoa ou mesmo a descrição de um objeto, como um modelo específico de um produto. Vamos mostrar agora mais um exemplo de uso dessa ferramenta. Temos aqui a foto de um estranho e vamos tentar descobrir algumas informações. Vamos repetir o procedimento, arrastando a imagem para o campo de pesquisa e ver o que o Google tem para nos dizer. Bom, já sabemos que o nome dele é Honey. E aqui embaixo temos as imagens semelhantes, segundo o Google. Abrindo aqui mais detalhadamente, podemos ver que não são tão semelhantes assim. Temos aqui Will Smith, uma pessoa de bigode, muitas mulheres. Mas como isso é possível? Antes de explicar como é feita a busca via imagens, vamos mostrar de maneira geral, através de um vídeo da própria companhia, como é feita uma busca no Google. Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web. Many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions, more than 200 of them, like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title? In the URL? Directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula invented by our founders, Larry Page and Sergey Brin, that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results about half a second after you submit your search. Agora que já vimos como a busca de dados no Google funciona, vamos à grande pergunta. Como o Google faz para, a partir de uma imagem sem qualquer identificação, encontrar imagens semelhantes ou mesmo informações sobre o objeto pesquisado? A resposta se baseia na atribuição de uma identidade que caracteriza o conteúdo da imagem. Para isso, em geral, são utilizados algoritmos de hashing. Hashing significa computar o valor resumido ou condensado de um arquivo. Atribuindo valores numéricos a uma estrutura, que no nosso caso é uma imagem, é possível conferi-la e compará-la, mesmo que não tenhamos acesso ao seu conteúdo. Esse valor é denominado hash value. No caso de uma busca por imagens, é utilizado um algoritmo denominado Perceptual Hash Algorithm, ou simplesmente pHash, que consiste em um caso particular de algoritmos hash para dados multimídia. Ele possui uma propriedade especial em que o hash value é dependente do conteúdo multimídia e permanece o mesmo se o conteúdo não for significativamente modificado. Esse tipo de algoritmo possui a vantagem de poder tolerar diferenças de qualidade e formato. O mesmo conteúdo sempre mapeia o mesmo valor hash, o que é particularmente útil em multimídia. Vamos realizar um teste com a imagem alterada.
Como podemos observar, mesmo utilizando um disfarce, ainda é possível identificar o nosso querido professor. Agora, de forma simplificada, vamos ver os passos para o cálculo do hash value de uma imagem. O primeiro passo consiste em reduzir a imagem. Em decomposição de imagens através da transformada discreta em cossenos, ou DCT, as componentes de alta frequência fornecem os detalhes, enquanto os componentes de baixa frequência fornecem a estrutura. Uma imagem muito pequena é pobre em detalhes. Dessa forma, ela é composta basicamente de componentes de baixa frequência. Para algoritmos que utilizam a DCT, podemos, por exemplo, reduzir a imagem para 32 por 32 pixels. Porém, neste caso, a diminuição não serve para eliminar as componentes de alta frequência, mas sim diminuir o custo computacional do cálculo da DCT. Para imagens muito grandes, basta dividi-las em blocos e aplicar o algoritmo nesses blocos no lugar de aplicá-lo em toda a imagem. O segundo passo consiste em simplificar a cor. A imagem original é reduzida para uma escala de cinza, simplificando ainda mais o número de cálculos. O terceiro passo é o cálculo da DCT. A transformada discreta em cossenos expressa uma sequência finita de pontos em termos de uma soma de funções cosseno, oscilando em diferentes frequências. Porém, a parte matemática não é o foco deste vídeo. Dessa forma, com a aplicação da DCT, os coeficientes mais significativos em módulos se acumulam no início da matriz dos dados, ficando o restante com valores muito pequenos e carregando pouca informação. O quarto passo é reduzir a DCT. Da matriz resultante da aplicação da DCT, tomamos somente os 8x8 termos superiores esquerdos, ou seja, aqueles que representam as menores frequências da imagem. O quinto passo é o cálculo do valor médio. Ele consiste em calcular o valor médio da DCT, utilizando somente os valores de baixa frequência contidos nos primeiros 8x8 termos, excluindo o primeiro e o último termos. No sexto passo, reduzimos ainda mais a DCT. Esse passo consiste em definir cada um dos 64 bits como 0 ou 1. 0 é atribuído para o valor da DCT abaixo do valor médio e 1 para valores superiores. Sendo assim, o resultado não nos mostra realmente as baixas frequências, apenas fornece uma escala relativa em relação ao valor principal. O sétimo passo é a construção do hash. Nesse passo, os 64 bits obtidos no passo anterior são convertidos para a base hexadecimal. O número obtido representa o hash value da nossa imagem. Agora que obtivemos o nosso hash value, como é feita a comparação com outras imagens? Para comparar duas imagens, devemos construir o hash para cada imagem e computar a distância de Hamming entre as duas. A distância de Hamming entre duas strings de mesmo comprimento é o número de posições nas quais elas diferem entre si. Visto de outra forma, ela corresponde ao menor número de substituições necessárias para transformar uma string na outra, ou o número de erros que transformaram uma na outra. Na nossa base hexadecimal, uma distância de 0 indica uma imagem muito similar, ou uma variação da mesma imagem. Uma distância de 5 significa que algumas coisas podem ser diferentes, mas ainda assim existe a possibilidade de ser um pouco similar. Já uma distância de 10 ou mais indica provavelmente uma imagem muito diferente. Respondendo à pergunta inicial do nosso vídeo, concluímos que a busca de imagens é realizada através da comparação do código que representa o conteúdo da figura. Assim como uma busca normal de termos do Google, mostrada no começo dessa apresentação, podemos supor que no banco de dados do Google encontram-se os índices que levam aos hash values das figuras. Sendo assim, o resultado da pesquisa vai nos retornar as imagens cujos hash values apresentam a menor distância de Hamming calculadas em relação ao nosso objeto. O algoritmo aqui mostrado é uma das várias formas possíveis de se realizar uma comparação e busca por imagens. Já os algoritmos utilizados pelo Google devem diferir em alguns aspectos do que foi exposto nessa apresentação.